Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse cesto em crochê. Que eu ensino para você, olha, esse início e final de volta não é volta em espiral, tá? Não é volta infinita, iniciando e finalizando a volta. E você pode fazer com o tamanho que você quiser e veja como fica imperceptível. Eu mostrei, olha, que fica perfeito aqui na parte externa, mas na parte interna também fica bem discreto, não fica parecendo arremate, olha, de fio. Então é uma base aqui que você vai com certeza utilizar para outros trabalhos, vale muito a pena. Veja como fica legal essa ideia. Nesse cesto, olha, eu fiz 7 voltas aqui nessa base e no outro eu fiz 8 voltas, então ele encaixa perfeitamente. Você pode seguir o mesmo passo a passo e fazer aí o cesto com o tamanho que você precisar, que tem todas as dicas para deixar assim, olha, redondinho, com acabamento impecável. Para confeccionar o cesto, eu utilizei o fio de malha Mirô, ele é extra prêmio da Têxtil Piratininga, ele não tem variação na espessura, é exatamente igual do início ao fim, você não vai encontrar nó, e ele também é bem macio e muito leve. Ele foi eleito o melhor do Brasil, mas depois deixa um comentário aqui se você experimentar, tenho certeza que você não vai mais escolher outro tipo de fio de malha para trabalhar. Utilizei também agulha para crochê 5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Aqui na descrição tem a lista completa dos materiais, tem a marcação de início de cada uma das voltas, então é só você clicar no vídeo, depois clicar na barra de avanço que você vai direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative as notificações e não esqueça, tem vídeo novo aqui toda semana. E não esqueça também de deixar um comentário avaliando aí o meu passo a passo, tá? Como que está o meu trabalho. Um forte abraço e boa aula! Vou começar deixando uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate, não precisa muito. Veja que eu vou posicionar em 2 dedos e segurar com o polegar. Vou fazer uma volta completa, continuar segurando com o polegar e agora eu vou posicionar o fio no dedo, mas veja que o fio que vem do novelo eu deixo mais próximo do punho. Não pode ficar assim, olha, um em cima do outro ou antes, tem que ficar um pouco mais distante para diferenciar aqui da primeira volta, tá? Então veja aqui, eu coloquei em cima do dedo, fiz uma volta completa, virei a mão e posicionei o fio mais próximo do punho, porque é nessa posição que eu vou introduzir a agulha para trabalhar. Então vou introduzir a agulha, o gancho da agulha para baixo, tá? Vou buscar o fio e vou soltar ele um pouquinho para que eu consiga puxar e girar a agulha no sentido horário. Não pode girar assim o contrário também que não prende, tá? Tem que girar no sentido horário. Então, olha, vou introduzir a agulha, puxar o fio e já girar, trazendo a ponta da agulha para frente, olha, para onde eu estou, e giro para formar uma laçada. Agora, pegando por cima aqui da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo e ao mesmo tempo eu vou girar a mão para facilitar, eu preciso passar o fio nessa laçada. Se você deixar ela muito apertada, você não vai conseguir, então pode puxar um pouco mais, buscar o fio que vem do novelo, girando a mão, passa nessa laçada para formar o anel mágico. Aqui você pode apertar um pouco mais e esse fio, olha, você já pode soltar desse jeito e essa ponta de fio, se ela estiver assim trançando dentro do anel mágico, você pode tirar também. Dentro desse anel mágico eu vou fazer 7 pontos baixos e eu não conto com esse ponto que eu fiz para finalizar o anel mágico. Então veja que eu vou introduzir a agulha, segurando assim, olha. Vou introduzir a agulha dentro do anel mágico, vou buscar o fio que vem do novelo e alongo ele para deixar ele bem solto para fazer o ponto baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas formando o primeiro ponto baixo. Alongo um pouquinho, de novo, olha, dentro do anel mágico, busco o fio, alongo um pouquinho, faço o ponto baixo. Já temos 2. É só contar aqui na parte de cima, olha. 1, 2. Vou completar 7. 3. 4. 5. 6. Veja que eu estou pegando sempre dentro do anel mágico. Já vou escondendo essa outra ponta de fio, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer mais um, completo então 7 pontos baixos. No final teremos um total de 8 pontos baixos, então se você for fazer com uma outra quantidade, um outro trabalho que pede uma quantidade de pontos, é só você fazer um a menos do que a quantidade final. Eu preciso de 8, então fiz 7. E agora veja que eu vou alongar um pouquinho essa laçada, posso até tirar da agulha,
segurar os pontos baixos e vou puxar a ponta de fio para fechar o anel mágico. Eu puxo um pouco, olha, ajusto para ficarem lado a lado, puxo novamente, vou ajustando para fechar totalmente aqui o início do trabalho. E assim eu tenho aqui, olha, 7 pontos baixos aqui nesse anel mágico. Para finalizar, veja que eu vou deixar bem grande aqui essa laçada. Vou vir no primeiro ponto, primeiro dos 7. Você pode contar aqui na parte de cima, caso você esqueça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, olha, aqui embaixo está o 7º ponto. Então, vou pegar os 2 fios aqui na parte de cima do primeiro ponto. Estou pegando, olha, de trás para frente, tá? A frente do trabalho está aqui. E eu vou pegar essa laçada e laçar ela na agulha para puxar lá para trás. Veja que eu não preciso tentar pegar aqui a ponta da laçada. Basta eu pegar uma parte dessa laçada para puxá-la lá para a parte de trás da peça, tá? Então, você pode enganchar ele aqui na agulha e puxar um pouquinho. Depois você pode puxar com a mão mesmo. Mas veja que essa laçada vai formar o 8º ponto que nós precisamos aqui na frente. Então, você não pode apertar essa laçada, olha, para fazer 8 pontos. Deixa eu contar assim antes de finalizar para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui atrás está a laçada, aqui está a ponta de fio, você pode deixar solta assim. E essa laçada eu vou aumentar ela um pouco mais, só puxar o fio que vem do novelo e passar esse botãozinho junto com a sobra de fio, você passa tudo de uma vez assim, olha, puxa a sobra também para ficar só essa laçada presa com essa que vem do novelo. Agora veja que eu vou puxar o fio que vem do novelo para ele ajustar de volta essa laçada, né, que eu alonguei ela muito, mas ao mesmo tempo eu não posso perder essa laçada aqui da frente. Então eu vou ajustando, mas eu ajusto aqui na frente também para não ficar muito apertado. Assim, olha, eu completo a primeira volta com um total de 8 pontos baixos e aqui atrás também tem o arremate do fio, mas não vai ficar aparecendo não, olha, na frente fica perfeito a primeira volta com 8 pontos baixos. Para começar a segunda volta, veja que eu fiz o arremate nesse ponto. É mais interessante voltar 2 pontos aqui atrás, olha, para iniciar a próxima volta. E agora eu vou pegar o fio que vem do novelo para fazer uma laçada e depois formar uma corrente. E você não precisa puxar esse fio aqui, olha, para ele ficar apertado aqui não. Você pode deixar ele um pouco mais solto aqui na parte de trás. Então veja que eu posiciono o fio no dedo, levo até o ponto que eu vou trabalhar. Você pode, não precisa ser exatamente no segundo, se você voltar no terceiro não tem problema nenhum. Veja que eu vou buscar o fio formando uma laçada, olha, não ficou repuxando aqui atrás a sobra e a gente vai esconder essa sobra que não vai ficar aparecendo na parte de dentro do cesto. Fiz uma laçada, vou fazer uma corrente. Toda vez começa a volta exatamente igual. Volto no mesmo lugar, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Então, olha, se a corrente forma o primeiro ponto, nós temos 2 pontos nesse mesmo ponto de base, ou seja, temos um aumento. Vou no próximo ponto e veja que eu vou pegar os 2 fios aqui na parte de cima do ponto e vou pegar também aquela sobra que eu deixei lá atrás para esconder ao mesmo tempo. Então veja que eu vou buscar o fio e vou fazer, olha, alongo sempre um pouquinho, não faço apertado. Faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Ou seja, temos aumento em todos os pontos. Em cada um dos pontos eu vou fazer 2 pontos baixos. O próximo ponto é exatamente aquele que nós finalizamos a volta anterior, mas eu pego também, olha, os 2 fios aqui na frente e lá atrás também, para esconder. Mas se você sair com a agulha aqui assim, olha, bem no meio desses 2 fios também não tem problema, tá? Então veja que eu vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar eu introduzo a agulha e faço ponto baixo novamente. Olha, 2, 2, 2, no próximo aqui também. E agora eu já vou começar a esconder essa ponta de fio. Então é só deixar ela acima da agulha e trabalhar com o fio que vem do novelo. Faço um ponto baixo e toda vez veja que eu puxo esse fio para ele ficar grande esse ponto, não ficar apertado e não ficar fazendo aquele buraco aqui onde a gente puxa para fazer os pontos. E assim eu vou seguir por toda a volta. 2 pontos baixos em cada um dos pontos. E chegando aqui, olha, no último ponto que está vazio, se você conferir, teremos um total de 16 pontos baixos. Eu vou conferir então a segunda volta para você ver que eu segui fazendo 2 pontos. Aqui, olha, o primeiro eu fiz uma corrente e um ponto baixo, então temos 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E para finalizar essa volta é exatamente igual ao anterior.
Mas veja que o primeiro ponto é formado por correntes. Então, os dois fios assim na parte de cima é o que nós temos logo à frente, olha. Então, eu vou pegar exatamente esses dois. Vou introduzir a agulha pegando de trás para frente. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar a laçada e vou puxar lá para trás. Veja que eu não me importo em pegar mais embaixo essa laçada. Eu só preciso fazer essa laçada e não apertar, olha, para ela formar a parte de cima do ponto aqui. Lembra que temos aqui uma corrente formando o ponto? Agora eu faço a parte de cima dele. E assim que eu puxei para a parte de trás, eu vou puxar o fio totalmente. E vou passar, olha, a peça dentro da laçada. Se essa ponta de fio aqui ficar dentro, você tira, tá? Para ficar só assim, olha, o fio que vem do novelo com essa laçada assim. E aqui é só puxar para ir ajustando. Antes de apertar totalmente, lembre-se de ajustar novamente para que essa laçada fique com o mesmo tamanho dos outros pontos assim, olha. Finalizamos a segunda volta, veja que a primeira fica perfeita, a segunda também já fica perfeita. Se você errar e precisar desmanchar, aqui, olha, veja que toda vez essa laçada fica aqui na parte de trás, então você tem que começar desmanchando aqui e alongar essa laçada aqui na parte de trás. O que acontece muito é que assim, olha, às vezes está muito apertado aqui, você aperta essa laçada um pouco mais atrás. Quando você vai desmanchar, se você puxar, veja que essa laçada vai vir para frente, olha, já atravessou para cá. Aí fica esse monte de fio e a gente não consegue entender. Então, a laçada que sai aqui do último ponto, olha, essa voltinha, ela tem que ficar lá atrás. Então, você tem que puxar essa laçada para ela ir lá para a parte de trás. Lá na parte de trás, você vai puxar e encontrar qual é o fio que vem do novelo para alongar novamente essa laçada. E aí, para desmanchar, é o sentido contrário. Você vai pegar o trabalho e passar ao contrário. Olha, segurando com a mão direita aqui, eu vou passar ao contrário para desfazer aquela laçada que nós fizemos. E aqui então, se eu puxar aqui de volta, olha, já começa a desmanchar o trabalho de forma perfeita. Vou começar a terceira volta e veja que eu vou novamente começar um pouco antes. Então eu finalizei nesse ponto, pulo um, volto nesse aqui. Vou buscar o fio, vou deixar um pouco frouxo ali na parte de trás, vou fazer uma corrente, voltando no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Olha, é nesse ponto aqui que eu vou finalizar a próxima volta. Dessa vez eu vou fazer um ponto de intervalo entre um aumento e outro. Então, no próximo ponto, eu faço só um ponto baixo, tá? Não faço aumento. Um ponto sozinho nesse próximo espaço. Fiz 2 no primeiro, 1 no segundo. No próximo, eu vou fazer 2. Então, um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Um ponto de intervalo. No próximo eu vou fazer 2. Então, 1, 2. Um ponto de intervalo e faço aumento novamente, que são 2 pontos no mesmo lugar. E vou fazer assim por toda a volta. Já estou completando a volta e se você fez tudo da forma correta, veja que eu fiz o aumento de pontos, olha. Então, no próximo eu faço um sozinho. E agora eu preciso finalizar a volta. Olha, temos 2, 1 e eu iniciei a volta fazendo 2 pontos, né? Uma corrente e um ponto baixo. Aqui eu vou alongar esse fio, vou pegar nessa laçada, olha, nas duas laçadas que formam aqui o primeiro ponto, né? O primeiro ponto baixo após a corrente. Vou pegar a laçada, puxar para a parte de trás. Cuidar aqui da parte de cima para não ficar deformando e vou encontrar qual é o fio que vem do novelo para puxar e deixar essa laçada um pouco maior. E passar todo o trabalho dentro da laçada no sentido anti-horário. Um pouco mais à frente, digamos que você esteja fazendo um tapete. Você pode passar o novelo, tá? Dentro da laçada. Mas veja que eu finalizei mais uma volta do mesmo jeito, olha, e continua perfeito aqui o trabalho, o acabamento aqui, o arremate das voltas não fica aparecendo. Vou começar a próxima volta e vou iniciar do mesmo jeito, olha, veja que eu vou pular esse ponto onde eu finalizei, pulo mais um, volto nesse ponto. Vou buscar o fio e vou fazer uma corrente. Vou alongar um pouquinho, fazer uma corrente, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo, que nós chamamos de aumento. Na quarta volta eu vou fazer 2 pontos de intervalo, então temos 2 no mesmo lugar, no próximo eu faço só um, mais um ponto de intervalo, então aqui no próximo ponto, só um ponto baixo.
Temos 2 de intervalo, no terceiro eu faço 2 no mesmo lugar. 1, 2. Novamente, 2 pontos de intervalo. 1, 2. No próximo, eu faço aumento, então faço 2 no mesmo lugar. 1, 2. 2 pontos de intervalo. 1, 2. No próximo, eu faço aumento e vou seguir assim por toda a volta. Já estou finalizando a volta, essa é a quarta volta. Olha, se você fez tudo de forma correta, no final os últimos 2 pontos são sozinhos, não tem aumento, tá? Então, olha, fiz um aumento aqui, nesses últimos 2 eu faço o ponto de intervalo, porque eu também iniciei a volta fazendo aumento. Então, após 2 pontos de intervalo, nós já temos o aumento. E mais uma vez eu vou fazer o arremate do mesmo jeito. Alongo um pouquinho, pego de trás para frente aqui, olha, e vou puxar essa laçada para o avesso. Vou encontrar qual é o fio que vem do novelo. Se você puxar um, começar a puxar a laçada, significa que é o outro. E passar no sentido anti-horário. Ajusta bem o ponto, segura se for preciso e vai puxando aos pouquinhos para finalizar mais uma volta. Temos aqui, olha, 4 voltas completas. E aqui é bom você conferir. Entre um ponto de aumento e outro, olha, onde nós temos 2, sempre tem 2 pontos de intervalo. Novamente, 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos de intervalo. Todos os espaços precisam estar exatamente assim. Vou começar a quinta volta e veja que eu faço sempre do mesmo jeito. Aqui está o ponto que eu finalizei a volta, então pulo um, volto no outro. Introduzo a agulha, posiciono o fio no dedo e levo até a agulha para puxar e fazer a primeira laçada. Não precisa apertar assim, olha, pode deixar um pouquinho mais solto. Vou fazer uma corrente e volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Então, nós já temos 2 pontos no início. Sempre do mesmo jeito, tá vendo que é repetição? E na quinta volta eu vou fazer 3 pontos de intervalo. Então, temos 2 no mesmo lugar, agora eu vou fazer 3 de intervalo. Sempre do mesmo jeito também, olha, pegando os 2 fios na parte de cima e pego também o fio que eu deixei sobrando ali atrás para esconder. Assim, a parte do avesso da peça também fica perfeito. Olha, um ponto sozinho. No próximo, eu faço também só um ponto, olha. Um ponto baixo sozinho, já temos 2, vou fazer 3 de intervalo. No próximo, faço só um ponto novamente. Então, olha, temos 1, 2, 3 pontos de intervalo. No próximo, eu faço um aumento. Então, faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Veja que eu vou escondendo, olha, o fio aqui atrás também não fica aparecendo. E essa ponta de fio aqui, como eu já escondi ela aqui um pouco, posso cortar. Depois também, se você quiser, pode esconder ela um pouco mais com a agulha de tapeceiro. Mas seguindo aqui na quinta volta, temos 2 pontos no mesmo lugar, vou fazer 3 pontos de intervalo. 1, 2, 3. No próximo, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. E vou seguir assim por toda a volta. Nessa quinta volta, temos 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a quinta volta e olha, temos aqui um aumento de pontos, então antes de finalizar a volta, temos 3 pontos de intervalo. E assim ficam todos os intervalos entre um aumento e outro. Se no seu está assim, né, com 3 pontos, pode seguir fazendo, mas se em um dos intervalos tem um ponto a mais ou um a menos, aí precisa rever o que foi feito de errado nas voltas anteriores. Finalização de volta é sempre repetição, então sempre do mesmo jeito. Veja que eu vou puxar aqui, olha, pegando na parte de trás para frente, olha, puxo todo o fio, vou encontrar qual é o fio que vem do novelo. Antes de passar o fio aqui na laçada, eu preciso ajustar essa parte de cima para ficar com a mesma distância das outras laçadas. Passo no sentido anti-horário e puxo o fio aqui para ir ajustando para formar esse último ponto aqui também, olha, ficar exatamente igual a todos os outros. E assim eu finalizei então a quinta volta. Vou começar a sexta volta e aqui está a finalização. Então, volto 2 pontos, vou buscar o fio que vem do novelo, faço uma laçada e uma corrente. Ainda no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo.
Na sexta volta, eu vou fazer 4 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Então, veja que eu vou fazer nos próximos pontos somente um ponto baixo em cada ponto de base. Olha, aqui é o ponto da emenda, preciso pegar os 2 fios na parte de cima para esconder esse arremate. Temos 2, 3, 4 pontos de intervalo. Então, no próximo, eu faço o aumento. Vou fazer um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Novamente, 4 pontos de intervalo. Então, 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, eu faço o aumento. Faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. E vou seguir assim por toda a volta, sempre 4 pontos entre um aumento e outro. Olha, temos 4, fiz o aumento. Vou fazer por toda a volta. Já estou completando a volta, veja que aqui no final, olha, teremos 4 pontos de intervalo antes de finalizar a volta, né? 4 pontos sozinho. Então temos 2, 3, 4. Antes de finalizar, você precisa conferir. Entre um aumento e outro, precisamos sempre 4 pontos de intervalo, tá? Se está assim todos os intervalos, aqui no final é só alongar a laçada e finalizar exatamente igual todas as voltas anteriores, né? Então, como você já pegou o jeito aí de finalizar, agora só vou fazer aqui a finalização dessa volta para mostrar para você o resultado. Então, já temos aqui um total de 6 voltas no trabalho, olha. Vou começar a 7ª volta do mesmo jeito. Olha, eu vou buscar o fio que vem do novelo, faço uma corrente, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Na 7ª volta, vamos fazer um intervalo de 5 pontos entre um aumento e outro. Então, nos próximos pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de intervalo, olha. Agora eu vou fazer um aumento então no próximo ponto. Faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Vou repetir 5 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E vou fazer assim por toda a volta. Dessa vez, entre um aumento e outro, nós temos 5 pontos de intervalo. Já estou completando a 7ª volta e aqui no final, olha, teremos 5 pontos de intervalo, né? Ou seja, 5 pontos sozinhos antes de finalizar a volta. Olha, após esse aumento temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha, na 7ª volta nós temos 5 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Sempre que tem 2 pontos, temos 5 pontos de intervalo antes de chegar novamente onde nós temos 2 pontos no mesmo lugar. Todos os intervalos estando assim, é só finalizar a volta, olha. E assim eu finalizei então a 7ª volta no trabalho. Veja que ele começa a subir aqui um pouquinho. E se você quiser fazer mais voltas, se você quiser fazer uma base maior, é só você continuar fazendo esses aumentos progressivos, sempre do mesmo jeito. Veja que na primeira volta nós temos um ponto baixo só, assim, olha, dentro do anel mágico. Na segunda volta fizemos 2 em cada um dos pontos e não temos ponto de intervalo. Na terceira volta temos um ponto de intervalo. Na quarta volta temos 2, na quinta temos 3 pontos entre um aumento e outro. Na sexta volta nós temos 4 pontos entre um aumento e outro. Na 7ª volta nós temos 5 pontos, olha, entre um aumento e outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na 8ª volta fica com 6 pontos de intervalo. Na 9ª volta, 7 pontos de intervalo e assim por diante, sempre progressivo em ordem crescente. Você pode fazer quantas voltas quiser e a base vai ficando perfeita.
Para esse cesto eu vou parar aqui na 7ª volta, então a 8ª volta eu não vou fazer com aumentos. Então veja que eu vou iniciar do mesmo jeito, introduzindo a agulha aqui, voltando 2 pontos, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Esse é o único aumento que nós temos nessa volta, que são esses 2 pontos aqui no mesmo lugar, tá? Assim o total de pontos aqui vai ser número ímpar para dar certo fazer a próxima volta do cesto. Nos próximos pontos eu faço só um ponto em cada ponto de base. Não vou me preocupar se ele começar a fechar como um chapéu, se ele repuxar um pouquinho. Eu vou seguir fazendo só um ponto, não faço aumento até completar a volta. Você vai ver que o meu vai fechar um pouco, tá? Então não se assuste aí com o resultado do seu. Vou fazer a volta completa para mostrar para você o resultado e como continuar fazendo o seu cesto. Já estou finalizando a volta e como eu não estou fazendo aumento de pontos, veja que ele começa a empenar, olha, subir um pouco as laterais, mas não se preocupe, viu? Vai ficar perfeito aqui o cesto, a base, olha, já estou finalizando. Aqui o último ponto. Para finalizar a volta, do mesmo jeito, vou alongar esse último fio, vou no primeiro espaço aqui, olha, onde nós temos os 2 fios na parte de cima, e vou fazer a finalização da volta do mesmo jeito. Vou alongar essa laçada, passar todo o trabalho dentro no sentido anti-horário, ajustar bem a parte de cima desse ponto e finalizar a volta assim, olha. E se você conferir a quantidade de pontos que tem aqui em toda a volta, incluindo esse aqui que nós finalizamos, o total é ímpar, tá? Então vai dar certo fazer a próxima volta, subir as laterais do cesto de forma perfeita. Então eu tenho aqui um total de 8 voltas, sendo que na última eu só tenho esse aumento aqui do início da volta. Em todo o restante, olha, eu fiz somente um ponto em cada ponto de base para começar a fechar esse cesto e já subir as laterais. Vou começar a próxima volta também, olha, do mesmo jeito, mas veja que agora eu não vou pegar os 2 fios assim, pegando aqui na parte de cima. Eu vou sempre introduzir a agulha e pegar somente uma alça para deixar um detalhe aqui na frente. E vou fazer, olha, buscar o fio, vou fazer somente uma corrente nesse primeiro, tá? No segundo, eu já começo a fazer ponto baixo e também eu escondo o fio que nós temos ali na parte de dentro, olha. Ponto baixo. Vou para o próximo, aqui, olha, do mesmo jeito, eu pego só na parte de dentro e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Como não tem aumento, ele vai começar a fechar. E isso é ótimo, porque a gente já começa a subir a lateral do cesto, tá? Então veja que não tem aumento de pontos, não preciso pegar 2 laçadas assim na parte de dentro, somente uma laçada aqui na parte de cima, tá? Uma laçadinha para fazer o ponto baixo, olha. Vou fazer assim por toda a volta. Já estou finalizando a volta e dessa vez eu não vou fazer como fizemos na base. Aqui, olha, veja que nesse ponto nós temos uma corrente que eu fiz para iniciar a volta. Então aqui eu vou fazer ponto baixíssimo e assim eu finalizo a volta. Eu vou até alongar aqui para mostrar para você que se eu dobrar assim, olha, nessa última volta e colocar essa peça numa superfície plana, eu já consigo ajustar e mostrar para você que ele já começa a formar as laterais do cesto, olha. O fio aqui na parte de dentro eu só cortei, mas se você quiser pode esconder ele um pouco mais com agulha de tapeceiro para deixar ainda mais seguro. O meu, como eu escondi aqui nos pontos baixos da primeira e da segunda volta, então eu só cortei a sobra. Vou começar a próxima volta, veja que eu vou alongar um pouquinho essa laçada, vou no próximo ponto, pegando os 2 fios na parte de cima, eu faço um ponto baixo, olha, puxei formando 2 laçadas, faço um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer ponto mais alongado, então veja que eu não pego os pontos assim na parte de cima, vou pegar na base do ponto, tá? Bem no pé do próximo ponto. Então, vou alongar um pouquinho, vou no pé do próximo ponto, busco o fio, vou ajustar ele para ficar até a altura do ponto que eu já tenho e faço ponto baixo. O próximo eu faço pegando na parte de cima. E depois eu faço pegando lá embaixo, olha, na parte de baixo. Então precisamos intercalar um ponto pegando em cima e um ponto pegando lá na parte de baixo. Não se preocupe se você segurar e ficar deformando a peça, ela não ficar no formato do cesto. O importante é que os pontos precisam ser sempre do mesmo jeito, ter sempre a mesma distância. Então, só intercalar. Um ponto pegando aqui na parte de cima, outro pegando lá na base, olha, pegando na parte de baixo.
Vou seguir intercalando assim, quando chegar aqui no final eu mostro para você como continuar fazendo também. Já estou quase completando a volta e dessa vez não vou mais finalizar a volta nem com ponto baixíssimo, nem como fizemos aqui a finalização na base. Eu vou passar direto fazendo volta infinita. Então, se você fez tudo correto, dá certo você intercalar, olha. Fiz aqui um ponto alongado, no próximo eu vou fazer um ponto pegando na parte de cima, no próximo eu vou fazer na base do ponto, e olha como dá para intercalar exatamente como precisamos. No próximo, já pego na parte de cima. E depois já pego na base do próximo ponto, que já vai começar a intercalar esses pontos para formar o desenho no cesto. Vou fazer aqui mais alguns pontos porque eu vou continuar, olha, veja que eu passei direto, faço um na parte de cima, um na parte de baixo. Um na parte de cima, outro na parte de baixo. E assim eu vou seguir agora até completar assim, um total de 7 voltas, contando na diagonal somente os pontos assim que ficam mais alongados. Mas deixa eu mostrar para você que, embora ele esteja todo amassado, se eu organizar os pontos aqui para formar a lateral do cesto, veja que eu já tenho o formato do cesto aqui subindo na lateral, tá? E aqui, olha, todos os pontos ficaram intercalados, tá? Um pegando embaixo, outro em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Não fica nenhum ponto diferente aqui, olha, em toda a volta. Se você quiser tirar print para conferir ou olhar isso aqui com uma velocidade menor, você vai ver que dá certo intercalar se você fez tudo correto, conforme eu recomendei aqui nas voltas anteriores. O total de pontos aqui no final sendo número ímpar, dá certo intercalar exatamente assim. Mas para memorizar, veja que eu vou desmanchar aqui alguns pontos para finalizar a volta novamente, olha. Eu estou vindo intercalando, né? Pegando um em cima, outro na base do ponto. E dessa vez eu vou passar direto, olha. Então, um pegando na parte de cima, outro pegando na base do ponto. Eu tenho que seguir esses pontos aqui, olha, que forma assim a parte de cima, tá vendo? Olha, os dois fiozinhos que preciso para contar os pontos. Independente do formato do ponto, se ele é assim mais alongado ou se ele é mais curto, em cima do ponto é exatamente igual. Então eu só preciso seguir esses pontos, olha, no próximo, pegando na parte de cima. No próximo, eu pego lá embaixo, olha. O próximo ponto é esse, então eu vou pegar na parte de cima. O próximo, que tem dois fiozinhos, eu vou pegar na parte de baixo do ponto. Veja que se você olhar só na parte de cima, automaticamente ele já intercala o ponto. Então o próximo, vou pegar na parte de cima. E veja que já é um mais alongado. Então ele vai intercalar mesmo que você não queira. Se você fizer da forma correta, vai chegar aqui no final, não tem como errar. Ele vai passar direto. E agora é só seguir. Eu vou fazer mais algumas voltas, porque como não tem mais finalização de voltas, é só você seguir fazendo os pontos assim, que ele já vai formando a altura do cesto. Aqui, olha, eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito, intercalando. Vou fazer mais uma volta aqui para eu mostrar para você o resultado. Já estou na segunda volta e eu só consigo contar isso porque, olha, veja que aqui nesse espaço eu tenho somente uma carreira com esses pontos mais alongados, enquanto que onde eu já fiz eu tenho 2 carreiras. E é assim que eu vou contar todas as carreiras que eu fizer no trabalho. Mas como nós estamos fazendo volta infinita, não tem mais finalização de volta. Aqui, olha, já vai terminando e já vai iniciando a próxima volta, sempre intercalando, tá? Dá certo intercalar em todas as voltas. Se você quiser, você pode colocar um marcador aqui, olha, na direção de onde termina uma volta e inicia outra, para também finalizar o cesto mais ou menos na mesma direção. Mas você consegue identificar bem fácil esse ponto aqui, olha, onde a gente inicia a volta e termina, o ponto mais alongado fica bem curto, tá vendo? Então nós temos um espaço aqui um pouco desencontrado aqui da primeira e da segunda volta. E assim eu vou seguir até, olha, aqui já iniciando então uma terceira volta, né? Deixa eu já fazer aqui mais alguns pontos para você ver como que fica o resultado. Porque eu vou fazer 7 voltas no meu cesto aqui para dar altura. Mas você pode fazer quantas voltas quiser. Se você quiser o cesto mais alto, aqui, olha, eu já consigo contar 1, 2, 3 voltas, tá? Aqui temos 2, olha, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha, aqui fica um pouco mais desencontrado os pontos desse início e final de volta. Na outra, olha, 1, 2, 3. Então, significa que eu vou terminar a volta aqui para ter a mesma quantidade, né? Quando completar aqui, teremos 3 pontos assim alongados também. Olha, eu já vou mostrar aqui para você que em volta do cesto já vai formando esse resultado.
Vou seguir até que, contando esses pontos mais alongados, tenhamos um total de 7 voltas, mas como eu disse, pode fazer quantas voltas quiser. E aí eu ensino para você como fazer a finalização do cesto, tá? Esse ponto aqui é bem fácil, então agora é bem rápido mesmo subir a altura do cesto, fazer 7 voltas é extremamente rápido, e aí já vou ensinar para você como finalizar o cesto. Já estou completando um total de 7 voltas aqui, olha, para formar a altura do cesto. Essa aqui é a primeira volta, então eu conto sempre assim na diagonal. Contando com esse ponto, olha, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar aqui a próxima, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar antes dessa carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso completar 7 nesse também para completar a volta. Por isso eu disse, se você quiser colocar um marcador aqui, fica fácil, é só contar na diagonal. Esse aqui, olha, essa carreira também vai ficar com 7 pontos assim maiores, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e essa aqui também tem 7, então significa que eu completei 7 voltas aqui, olha, fiz exatamente as 7 voltas, não parei na metade da volta. Veja como fica o efeito aqui, olha, no trabalho, deixa eu mostrar, assim, olha, voltando todo. No fundo também, olha, fica perfeito o fundo da peça. Lembra que aqui na base nós fizemos 7 voltas e a última nós fizemos toda sem aumento? Então, aqui, olha, para formar a altura do cesto eu fiz 7 voltas e a última eu vou fazer sem intercalar os pontos. Vou fazer só com ponto baixo, pegando assim os 2 fiozinhos na parte de cima. Então, esse aqui foi o último ponto alongado. Agora, os próximos todos eu vou fazer assim, olha, pegando na parte de cima, só na parte de cima. Olha. Mas tem que prestar bastante atenção para não fazer esse ponto mais apertado. Tem que fazer ele exatamente igual a todos os outros, mais solto, porque senão a boca do cesto aqui vai fechar, tá? Então deixar ele bem solto, olha, e fazer todo assim, pegando na parte de cima para formar o detalhe aqui na finalização do cesto. Lógico que se você quiser fazer mais alto é só fazer mais voltas, mas a forma de finalizar também é exatamente igual, tá? Não muda não, independente da altura que você fizer. E a volta termina aqui, olha, exatamente nesse ponto mais alongado. Quando completar o ponto baixo aqui, então eu posso finalizar a volta e fazer o arremate no cesto, tá? Então eu vou fazer a volta completa, dessa vez pegando só os 2 fiozinhos na parte de cima. Já estou finalizando a volta e aqui, olha, veja que eu vou fazer ponto baixo na direção do último ponto que eu tenho mais alongado. Os próximos pontos já foram feitos pegando somente a parte de cima. Então aqui, olha, veja que eu vou alongar bem essa laçada, vou pular o primeiro ponto, vou no segundo, introduzo a agulha de dentro para fora, assim, olha. Vou pegar essa laçada, vou até alongar ela um pouquinho mais, vou puxar ela para a parte de dentro da peça. Ficou assim. Agora, olha, tem algumas maneiras de deixar esse arremate perfeito e bem discreto. Uma das maneiras é se você já introduzir a agulha aqui no ponto, olha, no último ponto, e laçar o fio aqui, a laçada aqui na parte de dentro, colocar na agulha, você pode puxar e ajustar e já deixar com o mesmo comprimento. E aqui, olha, você já pode puxar a laçada com o fio que vem do novelo e já voltar fazendo o detalhe aqui na borda do cesto, né, que é aquele tipo costura. Olha, já fica bem discreto. Essa é a maneira mais fácil que tem. E aí na hora de finalizar é igual, independente da forma que eu mostrar aqui, tá? Mas tem uma forma que deixa bem discreto. Se você quiser voltar aqui para ver como eu fiz, clica aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço que tem aí a explicação. Mas veja, olha, que eu vou desmanchar porque tem uma maneira que deixa ainda mais discreto. Eu vou deixar alongar um pouquinho essa laçada. Essa parte eu faço igual, olha, pulo um ponto, vou no segundo, puxo ele para a parte de dentro do cesto. Só que agora, pegando de dentro para fora no último ponto, eu vou pegar só aqui, olha, uma laçada. Veja que eu pego assim, olha, essa laçada mais interna. E vou puxar essa sobra de novo aqui por dentro. Se você olhar assim por cima, ele já fica perfeito, né? Olha o arremate do ponto. Mas o fio ainda está solto aqui. Aí o que você vai fazer? Vai no próximo ponto. Olha, eu puxei nessa laçada. Então vamos no próximo e vou introduzir a agulha aqui nesse fio. E aí você pode até fazer ajuste caso você precise. Olha, você pode puxar aqui na parte de cima primeiro para ajustar aqui na agulha e depois puxar o que vem do novelo para ajustar esse último ponto assim. Agora eu vou pegar o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas, puxando ele para a parte externa para formar o detalhe. Vou no próximo ponto, busco o fio e puxo para fora, olha, para fazer essa costura.
E sempre alongar bem esse fio, não deixa ele apertado não, senão essa costura aqui fica fechando a boca do cesto também. Veja que eu só faço corrente ou ponto baixíssimo, como você queira nomear, né? Mas é assim, olha, esse detalhe, veja que eu estou voltando no sentido anti-horário. Quando chegar nesse ponto aqui, olha, no penúltimo, ficar faltando só um, aqui, olha, nós já temos esses 2 fios aqui na parte externa, aí eu mostro para você que eu faço o arremate e fica perfeito todos os pontos aqui também, tá? Mas então aqui, olha, veja que eu faço assim, olha, eu alongo bastante, aí coloco a agulha, eu posso até ajustar um pouco, mas para ficar com a mesma distância e não ficar fechando a boca do cesto. Eu alongo bastante, depois eu ajusto se for necessário, olha. Para não ficar apertado, tá? Se fizer esticando assim, olha, deixa eu fazer uma aqui da forma errada, tá? Olha, se você puxar assim, nem alongou, já vai lá para o próximo e faz de novo, olha. Nem alongou, vai para o próximo e faz de novo. Olha, como ele já vai fechando, porque vai ficando menor esse ponto, tá? Então, a forma correta é sempre alongar bastante. Se ficar muito solto, você puxa de volta o fio que vem do novelo, ajusta um pouquinho, para ficar com a mesma distância aqui dos pontos que foram feitos, tá? Na última volta. E aí, se você, antes de fazer o arremate final, quando você completar essa volta aqui, você olha se ele não está fechando. Se estiver fechando a boca do cesto, você desmancha e refaz, tá? Porque o erro pode estar exatamente nesse final aqui. Então, não faça o arremate sem antes conferir, olhar se o cesto não está da mesma largura, tanto embaixo quanto em cima. Essa costura aqui eu vou seguir fazendo até chegar aqui nesse início, como eu disse, para mostrar para você o arremate. Na parte interna também vai ficar bem discreto aqui, não vai ficar aparecendo esse fio, você vai ver. É bem fácil. Já estou completando a volta e aqui, olha, vou fazer até o penúltimo ponto. Veja que eu vou deixar sobrando só um. Vou colocar nessa posição para você ver, olha. Esse aqui sim é o penúltimo ponto. E aqui, olha, eu pego somente os 2 fios assim na parte de cima, tá? Não pego nenhum, deixando mais de 2 fios aqui sobrando em cima. Por exemplo, nesse aqui, olha, se eu pegar assim, olha, lá abaixo desse arremate, tá vendo que ficam 3? Então, aí fica esquisito aqui no final, né? Então, pegando somente os 2 aqui na parte de cima. Aqui eu vou alongar bem esse fio porque ficou faltando só um. E esse aqui eu já vou fazer o arremate cortando o fio, tá? Mas antes de fazer o arremate, você precisa verificar se está tudo certo com a largura do cesto, tá? Se não está fechando aqui na parte de cima. Tá tudo certo, então vamos fazer o arremate. Eu vou cortar o fio, olha, deixando aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, não precisa muito. Tá vendo, olha, o comprimento da... Deixa eu medir aqui com o cabo da agulha. Comprimento da agulha, mais ou menos. Vou cortar o fio. Tirei ele totalmente, olha. Agora eu venho no primeiro ponto que tem esses 2 fios aqui na parte externa, puxo ele todo para baixo. Você pode fazer isso aqui com agulha de tapeceiro também. Olha. E agora, de dentro para fora, você vai pegar aqui, olha, no último ponto que nós fizemos antes de cortar o fio, pegando dentro dele assim, tá? Para puxar esse fio lá para a parte interna, olha. Sem apertar muito, para ele ficar exatamente igual a todos os outros. E assim, olha, na parte de fora a costura fica perfeita. E aqui, olha, foi onde eu finalizei a volta. Veja que não fica aquele desencontro aqui, tá? E na parte de cima também, olha, fica bem discreto. Aqui, olha, na parte interna, se você olhar assim, ainda tem esse fio que fica um pouco mais volumoso aqui, diferente, né, dos outros, porque nós fizemos o arremate aqui. Mas é bem fácil. Veja aqui, esse fio está saindo aqui, eu vou no próximo ponto, vou puxar ele aqui por cima, olha. Por dentro da laçada que fica aparecendo aqui em cima. Agora ele já fica bem na direção dessa laçada, eu vou aqui, olha, na mesma direção desse ponto, só que aqui na parte externa, logo abaixo do fio que faz o arremate, para ele não ficar aparecendo, e pego abaixo desse fio que está aparecendo ali, olha, para puxar esse fio lá para fora. Assim eu prendo esse fio aqui na lateral para ele não ficar aparecendo também. Tá vendo, olha? E esse aqui eu posso puxar no próximo ponto, olha. Só que sempre abaixo desse arremate, tá? Para não ficar aparecendo aqui. Puxo ele para a parte interna de novo. No próximo eu puxo para a parte externa. E no próximo eu puxo para a parte interna, sempre abaixo desse arremate. Pronto. Agora,
Se você quiser deixar ainda mais firme para não ficar voltando essa ponta de fio, é só costurar ela aqui com a agulha de tapeceira em alguns pontos e é exatamente isso que eu vou fazer. Com o fundo da agulha é mais fácil fazer essa costura porque nós temos aqui um fio de malha que é um pouco mais grosso e se você furar ele com a ponta da agulha você não consegue fazer o arremate, né? Não consegue passar o fio. Então eu passo sempre com o fundo da agulha e se precisar você pode torcer um pouquinho o fio, olha. Por exemplo, aqui se furar um fiozinho a mais ele já não passa. Pronto, aqui eu vou cortar totalmente a sobra. Vou deixar aqui de volta a minha tesoura. Aqui. Cortei a ponta de fio e tenho aqui o cesto pronto. Aqui, olha, se você tiver uma etiqueta, você pode colocar exatamente no ponto onde nós fizemos o arremate. Embora ele esteja bem discreto, se você vai colocar a etiqueta, coloque exatamente nesse ponto, que assim não fica aparecendo de jeito nenhum o arremate, né? Todo o restante da peça fica igual. Mas se você não tiver etiqueta, veja que eu trouxe para você uma solução que deixa aqui bem discreto, tanto na parte interna quanto aqui na parte externa, esse arremate do fio. Eu tenho etiqueta, então vou colocar exatamente aqui, olha, no ponto onde eu fiz esse arremate. E para isso eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro com um pedaço de fio. Eu estou utilizando aqui uma linha Fashion Egito de Tex 300, mas você pode utilizar um fio, inclusive da mesma cor da malha, ou você pode utilizar um fio de cor totalmente diferente para ficar o destaque, que também é interessante. E veja só, eu vou posicionar primeiro, olha, você pode dobrar a etiqueta assim ao meio para você posicionar ela realmente na metade aqui, olha, onde vai fazer esse encaixe da etiqueta, né, para ficar posicionado direitinho. Eu vou começar passando aqui, olha, de fora para dentro, vou procurar onde fica o outro furinho lá do outro lado, olha, e vou passar todo o fio. Aqui eu tirei da agulha porque eu vou passar agora a outra parte aqui também de fora para dentro, deixando ele bem posicionado para não ficar diferente aqui, olha. Vou ver se ele está no local correto e vou passar a outra ponta. Assim eu já deixo bem firme. Aqui é só procurar com a agulha aqui para encontrar o furinho do outro lado também. E aí se tiver posicionado direitinho, olha, eu faço aqui, olha, travo as duas pontinhas. Se tiver posicionado direitinho, é só fazer o arremate, que eu vou mostrar para você. Se você quiser reforçar um pouco mais, aí você pode fazer assim, olha. Agora de dentro para fora, mas sempre com o mesmo fio, tá? Não puxa os dois aqui para fora, não. Vou fazer o arremate sempre na parte de dentro. Então, mesmo se você for reforçar aqui, você pode puxar de dentro para fora e de novo aqui, olha. De fora para dentro, saindo no outro furinho. Assim, então eu tenho duas voltas aqui. Aqui na parte interna, olha, eu não vou amarrar aqui porque fica aparecendo. Então, eu tenho a ponta de fio na agulha. Esse eu vou introduzir nesse próximo furinho, mas eu vou sair aqui dentro mesmo, não vou com ele lá para fora, só para ficar aqui debaixo da etiqueta. E agora eu vou pegar a agulha, colocar outra ponta de fio. E vou passar no outro furinho também saindo aqui na parte de dentro. Assim. Agora, na parte de dentro, eu vou fazer um nó aqui, olha. Que esse nó vai ficar debaixo da etiqueta, tá? Então, vou puxar aqui, olha. Deixa eu ver aqui como que eu faço para você entender melhor. Eu vou fazer esse nó, veja que ele vai ficar debaixo, olha. Então, eu posso apertar bem o nó. Posso fazer outros 2 ou 3, que ele vai ficar sempre lá embaixo. Agora é só cortar as pontinhas e não deixar aparecendo também essas pontinhas de fio. Vou cortar o mais curtinho possível. Agora é só ajeitar direitinho aqui a borda do cesto e temos o cesto pronto. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!